Olá, já estamos de volta e agora nós iremos tirar todas as suas dúvidas sobre sexualidade humana com a psicóloga Ieda Benedetti. Bom, as principais queixas sobre sexualidade, elas podem ser divididas por faixa etária, né? Agora, sim, a clínica hoje se depara com uma questão, vou começar de trás para frente, vou dizer, da queixa sobre sexualidade na terceira idade. Há algum tempo, né, a sexualidade na terceira idade ela era ignorada, né? Depois, com o advento dos estimulantes, a gente tem uma nova questão que é assim, pessoas que em outros tempos já estariam sem uma vida sexual ativa, se queixando da impotência sexual e iniciando, né, toda uma reorganização da sua vida em função de queixas com inapetência sexual da parceira, ou seja, falta de apetite sexual da parceira. Um dos dois usa estimulante, o outro não, né? O estimulante ele funciona muito bem para as pessoas que tinham disfunção erétil, né? E as esposas, as companheiras, as namoradas, elas não têm a mesma, o mesmo recurso na farmácia. Então esta é uma queixa essencial, uma sintonia do casal, né? Porque isto era uma questão que era discutido entre o casal e gradativamente o crepúsculo da vida sexual se dava. Hoje as pessoas, ao invés de relacionarem-se para discutir essa questão, elas compram soluções na farmácia. E essa solução, ela atende a demanda masculina, mas a feminina não, né? Então eu tenho queixa de mulheres que têm, porque entraram, né, na menopausa e perderam grande parte do apetite sexual por uma questão emocional, por uma questão também fisiológica, começam a se queixar de questões sexuais. E os homens que não podem se valer dos estimulantes porque são cardiopatas ou porque tem alguma outra restrição, também com dificuldades em se relacionar com isso. Então, na terceira idade, essa é uma questão. Na infância, né? Na infância, as mães trazem os seus filhos aqui com questões muito simples, que povoam o dia a dia, mas que sexualidade em criança as pessoas procuram não conversar, não falar. Então vem aqui discutir, em off muitas vezes. Uma questão que aparece muito é hipermasturbação infantil. Meninas e meninos que se estimulam excessivamente, essa é uma queixa, né? E importante lembrar que isso está associado, né, a ansiedade infantil, a angústia que a criança não consegue expressar, porque a criança não é como a gente, que se sente angustiado, fala livremente, olha, eu não gostei disso, gostei daquilo, às vezes nem compreende, né, a sensação de rejeição, a falta do pai, o excesso de controle, seja lá o que for que atravessa a vida daquela criança, a criança representa em transtornos de aprendizagem, por exemplo, e também na hiperatividade masturbatória, né? Então é importante que a gente compreenda que na infância a apresentação, né, da masturbação é uma coisa normal, mas quando ela está em excesso, a criança está querendo dizer alguma coisa sobre isso, que a gente precisa decodificar o que é, ou seja, compreender o que está por trás daquilo. Uma outra questão que também atravessa bastante a clínica contemporânea é muito curiosa, que é uma queixa que aparece agora, que começa a aparecer no fim do século passado e no começo deste século. Desinteresse pelo sexo. Adolescentes, jovens, sem nenhum interesse pelo sexo, né? Pessoas que dizem assim, olha, isso não apareceu em mim, eu gosto mais de jogar, eu gosto mais de conversar com meus amigos, eu gosto mais de brincar com meu cachorro, mas sexualidade não é uma coisa que me interessa tanto, né? São adolescentes que muitas vezes têm interesses em estudar, em jogos, em alguma atividade esportiva. Por quê? Porque
o mercado de consumo, a sociedade organizada em torno do capital, tornou a relação com a corporalidade algo secundário, né? A gente tem aí uma questão que é a aparência. A aparência. Não importa se a festa, por exemplo, foi boa, não importa se o relacionamento que se deu ali foi bom. O que importa é que a selfie que vá para as redes sociais seja boa. Então, gradativamente, nós temos uma geração, foi surgindo uma geração desconectada de si mesmo e conectada com outras coisas, com personalidades não humanas, que são pessoas influenciadas por personalidades não reais, sabe, por perfis, por bandas de rock, pela TV, que não representam propriamente uma pessoa. Porque, por exemplo, um grande apresentador, acho que não compensa a gente personificar, mas, por exemplo, um grande apresentador de um grande canal de televisão, ele é aquilo que você pensa que ele é, mais um grupo de pessoas que manipulam seu perfil e sua imagem. Ele não é ele que você pensa que é. Você não conhece ele. Mas, de qualquer forma, as pessoas têm opinião formada sobre personalidades que sequer se tenham se relacionado de fato. E aquilo que ele se apresenta não é aquilo que ele é. Portanto, nós temos um projeto identificatório, ou seja, a construção de personalidades baseadas, personalidades reais, humanas, baseadas em identificação com personalidades não humanas. E as pessoas foram se distanciando da própria sexualidade. Então, esta é uma queixa peculiar. Juntamente, né, com esta personalidade interessante, que é uma personalidade que se distancia da sexualidade, se aproxima muitas vezes do consumo e distancia-se da própria relação consigo mesmo, a gente tem as personalidades que não conseguem atingir o orgasmo, né? Isso é muito comum. E antigamente, há poucos anos, né, no começo da minha carreira mesmo, eu recebia vários casos, né, de mulheres que até conseguiam se envolver na atividade sexual, tinha muita queixa de dor ao coito, né, que é dor na atividade sexual, mas hoje a gente tem menos queixa de dor ao coito, embora ainda exista, mas uma dificuldade de mulheres e homens em atingir o orgasmo, porque a sexualidade passou a ser produto de consumo também. As pessoas não conseguem mais nomear os próprios sentimentos, a própria existência. Elas estão muito mais articuladas naquilo que se produz, naquilo que se parece ser, e muito menos naquilo que é a sua própria sexualidade, a sua própria corporalidade, a sua própria vida. As pessoas não conseguem nem se nomear, na verdade, não sabem o que sentem. Né? Às vezes eu pergunto assim, qual a diferença de ciúme e inveja? E as pessoas titubeam um pouco para responder. E eu pergunto, qual a diferença entre ansiedade e agonia? Essas pessoas não sabem mesmo, né? As pessoas estão muito distanciadas da sua esfera afetiva e acham que sexualidade é que nem comprar um celular novo. Você começa a mexer, você aprende a fazer. Não. A sexualidade, para você conseguir atingir todo o prazer na sua plenitude, necessita de relação com duas pessoas. Primeiro, uma boa relação consigo mesmo, que as pessoas não têm uma dinâmica com a corporalidade, com os seus sentimentos bem resolvidos. As pessoas mal sabem quem são, né? Estão muito mais envolvidas em consumo, em aparência, em redes sociais, e não se relacionam com a própria corporalidade, a não ser para torná-lo um modelo de projeto social, que se aproxima ali aos modelos de academia e tal. E uma outra questão é se relacionar com o outro, né? O outro, que é aquele com quem você se relaciona sexualmente, tem que lhe permitir alguma espontaneidade, alguma intimidade. E muitas vezes o sexo é um produto de consumo. Se encontra na balada, um menino que tem um corpo ok, uma menina que está bonitinha, se relacionam, e a sexualidade é extremamente frustrante, porque não é fruto de um processo relacional, mas fruto de um projeto social. As pessoas têm que sair, se divertir e ter relacionamento sexual. Daí a frustração com o orgasmo, com o prazer, com a própria sexualidade e com a vida como um todo. Então, sexualidade tem a ver com afetividade e não com consumo.
tá bem? Ok, doutora, muito obrigado pelas informações. Com certeza contribuiu muito com o pessoal de casa. É sempre bom, gente, procurar um especialista. E eu vou encerrando a minha participação por hoje, mas eu te espero no meu próximo programa. Até lá! A Flor Tibetana oferece uma ampla variedade em cosméticos veganos 100% naturais, feito à mão com todo carinho. Entre eles, sombras, iluminador, gloss hidratante facial, hidratante corporal, esfoliante, escalda-pés, desodorante, shampoo sólido e condicionador sólido. Acesse agora mesmo o Instagram e Facebook Flor Tibetana e saiba mais informações sobre cosméticos veganos e artesanais. Telefone 18 99717 4073. Artesã Natália Stable. Depois do médico, o farmacêutico de sua confiança. Quem mora no Mário Amato, Ana Jacinta e bairros vizinhos sabem onde encontrar. Drogaria Total Unidade Drogaria Galindo. Entrega a domicílio de segunda a sexta, das 8h30 às 20h30 e nos sábados, das 8 às 18 horas. Além de medicamentos, perfumaria de qualidade e excelente preço, tem farmácia popular. E atenção, horário de atendimento de segunda a sexta, das 7h30 às 22 horas e aos sábados das 8 às 21 horas e feriados das 8 às 13h30. Drogaria Total Unidade Drogaria Galindo, Avenida Gustavo Antônio Marcelino, 822, Mário Amato. Telefone 3909-1394. Hoje a Dida Ferramentas é concessionária Elite Steel. Também somos distribuidor Makita, com venda, locação e manutenção. Dida Ferramentas atua em Presidente Prudente em toda a região e vem facilitando a vida de grandes construtoras, engenheiros, mestres de obras, pedreiros e outras áreas da construção civil. Porque a Dida Ferramentas faz aliança com seus clientes para satisfazê-los. Dida Ferramentas, Avenida Brasil 2508.